bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos fazer agora uma série de vídeos sobre documentos importantes. Alguns colegas nos pediram para falar sobre alguns documentos, políticas, processos, procedimentos. Então nós vamos fazer os vídeos mais curtos, mas falando sobre documentos específicos. Então vamos começar hoje com o tema política de privacidade. Lembrando que temos dois tipos de política de privacidade. Uma política para público externo, que é essa que fica publicado na maioria dos sites, aplicativos. E uma outra que é uma política de privacidade e proteção de dados geral, que é aquela com foco no público interno da organização. Então, hoje nós vamos falar sobre política de privacidade externa. E na sequência, num outro vídeo, falaremos sobre a política de privacidade e proteção de dados geral, que é aquela público interno, público da organização, aquilo que você deve e não deve fazer com relação à privacidade e proteção de dados. Então vamos lá, essa aqui é a política que fica no site, como sempre. Eu não vou ler tudo, vou dar uma passada para o vídeo não ficar muito longo. Mas quem quiser pode ir parando e verificando os itens e lendo com mais calma. Então, para que serve uma política de privacidade que você coloca num site? Primeiro, para detalhar algumas formas de funcionamento desse site, algumas regras de funcionamento do que são direitos e deveres tanto dos usuários quanto da organização ou do dono daquele site. Então, ali são descritos, principalmente hoje, com toda essa questão da LGPD, o tema privacidade está muito forte. Então, a política tem que te informar ali o que você coleta de dados pessoais, o que a empresa faz com aqueles dados, né, a finalidade da coleta daqueles dados, o período de armazenamento desses dados, as formas de armazenamento, então por quanto tempo ele pode ficar armazenado por lei, se está embasado em alguma hipótese legal ou se tem um consentimento seu que foi dado quando você clica lá em concordar, e que você pode também revogar esse consentimento a hora que você não quiser mais que a empresa utilize os seus dados. Lembrando que muita coisa do que coleta e dos dados que são coletados aqui, principalmente quando são utilizados cookies, a gente vai falar em outra oportunidade sobre política de cookies, mas os dados que são coletados normalmente são para que você tenha acesso a esse site, para que você usufrua daquilo que o site está te oferecendo, para melhorar a sua experiência ali naquele site, para te oferecer produtos dentro daquela gama de produtos que você já está buscando. Então ele vai conseguir, com inteligência artificial embutida ali por trás, te oferecer produtos e serviços relacionados àquilo que você procura. Então, temos aí os termos definidos de interpretação, que é ali, para melhor compreensão dessa política de privacidade, o anexo 1, que está lá embaixo, eu vou mostrar depois, define termos iniciados com letras maiúsculas, assim como regras de interpretação aplicáveis na política de privacidade. Tem aqui da coleta e do tratamento de dados pessoais, lembrando aqui, pessoal, que o que é conceituado ali com tratamento de dados. Coleta, todo mundo sabe que é a forma que você vai inserir esses dados ali na página, seja para login, seja para alguma outra questão, e o aplicativo ali, o site, vai coletar essas informações. Mas e tratamento de dados? O que caracteriza um tratamento de dados? Tudo aquilo que você faz com esses dados, lembrando, dados pessoais são nome,
e-mail, telefone, CPF, ou qualquer outro documento, ou qualquer dado, qualquer informação ali que vincule a você, pessoa, que direcione a você, que faça reconhecer você. Então, dado de pessoa natural, como diz a lei, identificada ou identificável. Então, qualquer coisa que você faz com esses dados, coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento, armazenamento, eliminação, tudo isso faz parte do tratamento de dados. Então, os dados pessoais fornecidos pelo usuário no momento do seu cadastro ou posteriormente venham a ser solicitados pela organização. A organização coleta dados dos usuários com o objetivo de oferecer, desenvolver e aprimorar soluções da organização. Ao solicitar dados de usuários, a organização observa as disposições previstas. Observado o previsto nos documentos da organização, a mesma poderá coletar, utilizar, armazenar, tratar dados pessoais do usuário com as seguintes finalidades. Então, que são finalidades, são aquilo que você vai fazer com aquele dado, para qual finalidade, qual a destinação, qual o uso que você vai usar para aqueles dados. Então, essa aqui é uma política geral, tá? Então, você pode, claro que para cada site, para cada tipo de aplicação, o aplicativo, você vai ter que modificar alguns itens aqui, porque nem todo mundo utiliza da mesma forma, a finalidade pode não ser a mesma para todas as empresas, o tempo de guarda pode não ser o mesmo de acordo com o tipo de negócio, de acordo com alguma regra de negócio, de acordo com alguma norma ou uma outra política que trata ali do tipo de negócio. Então, vai variar muito. Então, para esse modelo, nós consideramos aqui cadastro de usuários junto à organização, quando necessário, permitir a efetiva disponibilização das soluções como sites, aplicações web e aplicativos, análise de riscos, sistemas antifraude e prevenção a ilícitos de acordo com a legislação, precificação de soluções da organização, aperfeiçoamento e atualização das soluções, oferta de produtos, casos previstos na legislação ou regulamentação, como eu falei acima, compartilhamento de dados do usuário com parceiros da organização. Então é importante que você, usuário, leia essa política para saber o que está sendo feito e, se for reclamar, nem aceitar. Ou depois, quando reclamar, ficar sem a razão. Então, e para você que vai utilizar esse tipo de documento num site, numa plataforma web ou num aplicativo, então muita atenção com o que você vai usar, não faça uma cópia fiel e coloque, porque normalmente as empresas não tratam as mesmas coisas e as finalidades são diferentes, o tempo de guarda é diferente, então tem uma série de questões que precisam ser tratadas. A fim de atender aos melhores padrões internacionais de segurança e proteção de dados, a organização poderá obter técnicas de anonimização. O que é a anonimização? Anonimização é tornar aquele dado pessoal irreconhecível, ou seja, onde é João vira Pedro, Paulo, Manuel, Maria, onde tem número 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 9, 8, 3, 2, e vai modificando. Então, aí descaracteriza esse dado, ele deixa de ser um dado pessoal. Dado anonimizado não é um dado pessoal. A organização poderá solicitar prévia e expressa permissão dos usuários para coletar qualquer tipo de dado ou informação, sendo que o usuário poderá ou não fornecer. Então, se ele quiser fornecer, ok. Se ele não quiser fornecer, ele simplesmente não coloca os seus dados e não confirma. Mas é importante que ele tenha ciência e que isso esteja nos documentos.
A organização não se responsabiliza por eventuais danos, indisponibilidades, problemas decorrentes da demora, interrupção ou bloqueio da transmissão de dados ocorridos na internet relacionados aos aplicativos e soluções. Segurança e confidencialidade de dados, que é um novo tópico. A organização confere confidencialidade aos dados do usuário, a organização processa dados de usuário de forma adequada e tomará as medidas de segurança necessárias para impedir o acesso, divulgação, alteração e distribuição não autorizada dos dados do usuário. O processamento de dados do usuário é realizado utilizando computadores ou ferramentas tecnológicas habilitadas. Aqui na questão dos cookies, como eu disse, você pode ter uma política específica só para cookies ou pode incluir isso na política de privacidade. E ainda você pode, no disclaimer inicial, você pode colocar a política dividida ali, a política de cookies, se o seu site utilizar cookies, é claro, senão não precisa, e colocar o opt-in, opt-out para os termos ali de uso de cookies, para quais que você quer autorizar ou não. Cookies são pequenos programinhas que são instalados na sua máquina quando você clica no site. E para melhorar alguma performance, coletar informação ali de quanto tempo você fica na página, quanto tempo, em quantas páginas você clicou, qual é o tipo de informação que você navegou ali. Aplicativos da organização e soluções organizacionais podem utilizar cookies que permitem confirmar a identidade do usuário e analisar as estatísticas e informações de sua navegação. O usuário poderá optar pela inabilitação dos cookies, como eu falei, pode clicar ali no opt-in e um opt-out ali. O usuário poderá não aceitar, então ele tem todo o direito, a lei garante isso. Da exclusão dos dados mediante a solução expressa do usuário após cancelamento da contratação da respectiva solução, né, da organização, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória, né? Quando tem alguma obrigação legal, não tem jeito. Então a LGPD não vai bater de frente com nenhuma legislação já vigente. Do acesso ao dado, o acesso ao dado do usuário estará restrito aos colaboradores. Do armazenamento de dados, o usuário autoriza a organização a armazenar a totalidade dos dados do usuário coletado. Comunicação e publicidade. A organização poderá enviar aos usuários mensagens eletrônicas, então o usuário está permitindo, se ele der ok para essa política, ele está permitindo isso. A organização poderá utilizar ou divulgar depoimentos dos usuários presentes em ambientes disponibilizados pela organização. Os dados de terceiros. Os usuários são responsáveis por quaisquer dados de terceiros que por eles forem obtidos, disponibilizados, publicados ou compartilhados por meio dos aplicativos da organização ou das soluções que a organização oferece. Alteração da política de privacidade. Essa política está sujeita a eventuais alterações pela organização a qualquer tempo. Então, não é simplesmente uma vez que o usuário clicar, ela vai ficar a mesma política para sempre. Não, você tem o direito de alterar, de atualizar, e o usuário tem a obrigação de tempos em tempos estar recorrendo a essa política para ler. Para que as funcionalidades dos aplicativos da organização e das soluções organizacionais aí continuem a ser oferecidas ao usuário, este deverá conceder o seu aceite pelo meio digital. Ou seja, ele deve concordar com essa política, senão ela não tem validade para ele. Essa política de privacidade se restringe aos aplicativos da organização e às soluções que a organização oferece. Então, não é para terceiros, isso é para a própria organização, ou seja, para o próprio dono do site que ela está sendo feita. Termos definidos. Os termos abaixo descritos, quando utilizados, serão
significados previstos abaixo, respectivamente. Aplicativos da organização significa qualquer aplicativo móvel ou interface web desenvolvidos pela organização para fins de disponibilização. Dados dos usuários significa qualquer tipo de dado, informação coletada, armazenada, tratado pela organização, incluindo, sem limitação, dados pessoais. Soluções da organização significa qualquer produto e serviço atualmente disponibilizados que venham a ser desenvolvidos e oferecidos pela mesma. Usuário significa pessoa física, ou seja, eu, você, pessoa natural, como trata a lei. Interpretação, nessa política de privacidade, em seus respectivos anexos, exceto expressamente indicada de modo diverso. O índice, os títulos, privacidade deverá ser considerada como incluindo qualquer alteração ou ajuste. Os termos incluindo não são restritivos e devem conotar exemplificação. E tem mais uma série de interpretações que você pode ler abaixo. A prevalência, na hipótese de divergência entre a política de privacidade e seus anexos, prevalecerão os termos e condições dessa política de privacidade, sendo que os anexos que tenham sido celebrados em data posterior prevalecerão sobre os anexos celebrados na data anterior. Beleza? Então, essa é a nossa política de privacidade externa. Como eu falei, nós temos dois tipos, uma interna, que é a política geral de privacidade e proteção de dados, a política externa, que é essa que fica nos sites. Então, essa é a externa. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, me mande e-mail. Caso queira esse modelo, podemos disponibilizar para você. Então, é só entrar em contato conosco ali pelo nosso e-mail, pelo vídeo ali, pelos comentários do vídeo. Então, espero que tenham gostado. Possam aí compartilhar, possam assinar aí, acionar o sininho para receber as notificações. Compartilhem com quem vocês acharem que vão gostar desse vídeo, vai ser interessante. E nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos sobre política de privacidade geral. Ok? Obrigado, um forte abraço a todos.